Hoje é a primeira aula de parasitologia. A gente vai ver conceitos básicos para que a gente possa entender o resto do conteúdo, a parte de eumintos e a parte de protozoário. Esses conceitos são muito importantes, então é importante que vocês saibam. O primeiro conceito é o que é parasitologia. Você deve estar pensando, parasitologia é a ciência que estuda os parasitas. Tá certo, mas uma forma muito melhor de dizer é que parasitologia é a ciência que estuda a relação entre parasito e hospedeiro. O parasita é um ser vivo de menor porte que está associado a um ser vivo de maior porte, no caso o hospedeiro. No hospedeiro, o parasita ele consegue a sua base nutricional e o seu abrigo. Então pensa, se coloca no lugar de um parasita, tu é uma lombriga, tá? Teu nome é Ascaris, tu tá lá no intestino do nosso editor Cris. Aí tu pensa, eu não posso causar uma doença muito grave porque senão eu vou matar meu hospedeiro e vou ficar sem comida e sem abrigo. Então o que tu vai fazer? Tu vai provocar uma doença mais branda, com sintomas mais brandos, ou até mesmo sem sintomas, porque tem parasitose sem sintomas. Tu vai perceber quando as lombrigas estiverem saindo do nariz ou da orelha. Então dessa forma a gente pode concluir que o parasita é o agente agressor e o hospedeiro é o agente agredido. E aí é importante saber os conceitos de hospedeiros, que existem 3 tipos de hospedeiros: hospedeiros intermediário, hospedeiros definitivo e hospedeiros de transporte. O hospedeiro definitivo é aquele que possui o parasita na fase sexuada, na fase de maturação. O hospedeiro intermediário é aqueles que abrigam o parasita na sua forma de larva, na forma não assexuada. O hospedeiro de transporte é aquele que carrega o parasita. Um exemplo é o Diphyllobothrium latum, que é aquele peixinho que tu come. Tu acaba se contaminando quando tu pega e ingere o peixe que está carregado de Diphyllobothrium latum. Isso é muito comum se tu gosta de comer sushi. Talvez tá cheio de ovo de Diphyllobothrium latum. Agora saindo dos hospedeiros, vamos para os parasitas. Existem 2 tipos de parasita: o parasita heterogênico e o monogênico. O heterogênico é aquele que possui hospedeiro intermediário no seu ciclo biológico. Exemplo da toxoplasmose, hospedeiro intermediário, o gatinho. E doença de Chagas também. Já o outro tipo é o parasita monogênico, é aquele que não possui hospedeiro intermediário no seu ciclo biológico. Exemplo da entamoeba, a entamoeba histolítica, que é a única patogênica. E também do Ascaris lubricoides. Outros conceitos muito importantes são o conceito de epidemia, endemia e pandemia, e surto. Isso tu vai ler às vezes tu lê no jornal, está escrito epidemia, está escrito surto, tu não faz ideia do que significa. Calma que eu vou te ajudar. Epidemia é quando uma doença contagiosa, tem que ser contagiosa, ela se espalha para toda a região e por outras regiões. E é isso muito acima do que esperado. Isso acaba tendo um surto. Endemia é quando uma doença ocorre de modo esperado numa determinada região ou numa determinada cidade. Um exemplo é na Amazonas, que lá tem várias vezes ocorre a febre amarela, e aí se tu vai para Amazonas o certo é tu se vacinar. Então a gente pode dizer que a Amazonas é uma região endêmica à febre amarela. Outro conceito é o de pandemia. Pandemia é quando uma epidemia acaba se espalhando para diversos países, diversos continentes. Exemplo da AIDS. A AIDS é global. Tá todo mundo com AIDS. Inclusive o Cris não sei. É um exemplo bem hipotético, é muito hipotético mesmo, para fixar melhor o conteúdo e vocês entenderem melhor. Vamos supor que o Cris, nosso editor, está com tuberculose e ele acaba vindo aqui para a faculdade, acaba me contagiando o nosso grupo, contagiando todas as pessoas da faculdade, e a gente pode dizer que aqui teve um surto de tuberculose. Aí essa tuberculose acaba se espalhando para toda a cidade, contaminando muito mais gente, aí esse surto acaba virando uma epidemia. Só que essa tuberculose que o Cris pegou e nos passou, ela é muito forte, para não falar palavrão. E aí acaba espalhando para os países da América do Sul, os países da América do Norte, um pouco da Ásia, e aí a gente pode dizer que teve uma pandemia. Mas aí vamos supor que em Osório, ano a ano, sempre tem um caso de tuberculose. O que a gente pode dizer? Que Osório é uma região endêmica à tuberculose. O Henry, e o câncer? Ela é uma pandemia? Não, o câncer não é uma doença infecto-contagiosa, ninguém se contagia por câncer. Agora eu vou falar sobre as vias de contaminação. Quais são elas? A boca, a pele,
contato direto. Com a boca, tu pode acabar tomando água ou alimentos contaminados por esses parasitas e acaba desenvolvendo uma parasitose. Na pele, tu tá lá de pé descalço, andando lá no morrinho, plantando milho, e aí tu acaba entrando um parasita no teu pé, ou por um arranhão, ou até mesmo sem nenhum arranhão eles podem entrar, e aí tu acaba tendo uma parasitose. Através da pele tu acaba tendo uma parasitose. O contato direto tu acaba se infectando através do contato direto, como o próprio nome já diz. Exemplo, a tricomoníase, que é o tricomonas vaginalis. Tu acaba se contaminando por fazer sexo com a tua parceirinha, ou ao contrário. Agora, as medidas preventivas, ou profilaxia, como você pode chamar, existem 3 formas: a primária, a secundária e a terciária. A primária visa tu não se contaminar. Então o que é bom fazer? Tudo que é medidas sanitárias, estudo, tu vai lá e dá uma palestra sobre a dengue, isso tudo são medidas primárias. Falar que tem que lavar as mãos, depois de sair no banheiro. A secundária visa que o indivíduo ele já está contaminado e ele está tratando essa doença, tá fazendo exames periodicamente e está indo no hospital, está tomando remedinho para não se desenvolver em estados mais graves. A terciária é já quando já está num estado grave, aí o indivíduo só não quer morrer, aí a medida terciária seria de não deixar o indivíduo morrer. Um exemplo é na doença de Chagas, que ela acaba tendo a síndrome dos megas, o que é isso? Acaba tendo um coração grandão, um esôfago grande, um cólon grande, e aí com um coração grande, tu acaba tendo uma insuficiência cardíaca, e aí tu acaba tendo que botar um marca-passo para melhorar a tua vida, para tu viver mais. Isso é uma medida terciária. Agora, meus queridos, a gente vai ver as regras básicas de nomenclatura. São pouquíssimas regras, é muito fácil e tu precisa saber para tu escrever, e escrever certo. A pessoa que está lendo não vai pensar, nossa, que cara idiota. O nome é composto por gênero e espécie. O primeiro nomezinho é gênero, o segundo nomezinho é espécie. Exemplo, Cystosoma mansoni. Gênero Cystosoma, espécie mansoni. Tá. O primeiro nomezinho, que é o de gênero, sempre em maiúsculo. Sempre em maiúsculo. O segundo nome, sempre minúsculo. Sempre minúsculo. Segunda regra. Se tu tá escrevendo à mão, tu tem que sublinhar. Uma sublinhação para cada nomezinho. Tá? Exemplo, Cystosoma mansoni. Sublinha o Cystosoma e sublinha o mansoni. Mas se tu estiver digitando, não precisa sublinhar. Aí tu tem que botar em itálico os dois. Ai, mas eu escrevo em itálico. Não, cara, ninguém escreve em itálico. Se tu tá escrevendo, pega e sublinha. Ah, mas eu li no livro, tá escrito ovo de tênia SP. O que significa esse SP? Esse SP significa que tu não sabe a espécie. Porque quando tu está analisando uma lâmina de cocôzinho no microscópio, tu vai ver que é um ovo de tênia, mas não vai saber se ela é uma tênia saginata ou é uma tênia sólida. Então tu vai botar SP. E aí tu não sublinha um SP, só sublinha um tênia. E não sublinha um ovo também. Acho que é isso. Acho que não tem mais nada. Só não sei como é que termina o vídeo.